nós vamos hoje começar trabalhando com as autoridades de ensinos. Eu estou, para quem deve estar perdido aí, eu estou na página 10, bem no finalzinho ali. Está ali, autoridades de ensinos. Amém? Vamos lá. Autoridade de ensinos. Eles têm uma revelação direta ao líder em particular. Eu coloquei aqui no quadro 2 exemplos. Nós temos a Ellen G. White, da Adventista do Sétimo Dia, e também Joseph Smith, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são os mormons. Mas também nós temos vários exemplos de outras autoridades de ensino das seitas. Por exemplo, nós temos a Torre de Vigia. A Torre de Vigia sempre manda, né, para os irmãos, para a seita da Testemunha de Jeová, as suas revelações. E também, no segundo ponto, nós temos ali naves espaciais. Eu coloquei um exemplo do movimento raeliano. Ele foi fundado em 75 pelo jornalista francês Claude Varillon, que se autodenomina Rael. Ele prega que o ser humano foi criado em laboratório por extraterrestres. Rael, hoje, com 59 anos, ele afirma ter sido contatado e abduzido em 73 por ET. Ou seja, ele foi abduzido, né? Ele fala que nós fomos criados em laboratório, e ele foi abduzido, e todos os ensinos que ele tem, ele foi ensinado por ET. Né? Parece até cena de filme, né? Parece até história de filme. Né? Mas não é, ele acredita mesmo que ele foi raptado, que ele foi capturado pelos ETs, e os ETs passaram tudo para ele. Ó, Rael, é essa aqui, ó. Vamos seguir desse jeito aqui, que vai dar certo. E nós somos uma grande evolução, nós somos criados por laboratório. Isso é interessante. Criados por laboratórios. E também tem muitas seitas, né? Como citei nas aulas passadas, nós temos também a Harvey Gates e várias seitas que eles recebem orientações de naves espaciais, né? O terceiro ponto, que é dos sonhos, né? Aí eu trouxe também um exemplo do Santo Daime. Acho que todos já ouviram falar do Santo Daime, né? Aquela seita, o pessoal toma um chá alucinógeno, e eles têm umas revelações, né? Eles começam a ter revelações, né? Começou com o Raimundo Irineu, ele tomou um chá. Esse chá também é bem famoso, acho que todos já ouviram falar, que é o chá ayahuasca. Né? Eles tomam esse chá ayahuasca, eles têm bastante alucinações, né? Aí ele tomou esse chá lá no centro da Mata Amazônica. Aí ele disse que teve uma revelação, que ele foi recebido por uma mulher chamada Clara, que se dizia Nossa Senhora da Conceição, a rainha da floresta. Então a rainha da floresta trouxe a ele uma revelação. Falou, Raimundo, você vai seguir dessa maneira, né? E logo em seguida ele cria a seita Santo Daime e dá um nome no chá, né? O chá Santo Daime. Por que Santo Daime? Porque quando eles recebem, né, eles começam a tomar o chá, eles começam a falar assim, Santo Daime isso, dá-me aquilo, dá-me revelação, dá-me prosperidade, dá-me saúde, dá-me paz, dá-me... Então é sempre Daime, entendeu? Por isso que fala que é chá Santo Daime ou Santo Daime. E eu estudando um pouquinho mais a profundo, tem uma outra seita que chama Sã Doutrina do Sétimo Dia, que no início, tem um senhor que ele recebe uma revelação através de uma menina de 12 anos, que ela teve uma revelação de aproximadamente, ela teve um lapso de exatamente, aproximadamente, né, na verdade, de 12 minutos.
E nesses 12 minutos, ela recebeu várias revelações de como deveria seguir essa seita. Em 12 minutos. Né? Então, ela subiu, né? Ela teve uma... Foi um sonho, né? Em 12 minutos, essa menina de 12 anos, ela recebeu várias revelações, e até em dia de hoje, eles seguem, né, essa seita conforme as orientações dessas revelações. E para concluirmos essa página, né, no final ali está assim, está escrito, né? Assim como os aspectos peculiares referente aos ensinos, é possível traçar um estudo e verificar por que as pessoas seguem o líder que ensina tantas aberrações. Normalmente carismáticos, diz ter recebido revelação especial de Deus, ou talvez reivindica ser a encarnação de uma deidade, ou um mensageiro especial. Ainda pode também ter habilidades especiais que normalmente impressiona os seguidores. Então, ninguém gosta de ler Bíblia, ninguém gosta de ler, na verdade, no nosso país e em vários outros lugares. As pessoas não gostam de ler. Então, as pessoas, elas preferem seguir líderes, seguir pessoas. Tanto que nós vemos aí a situação do mundo como que está. Um cantor de uma música secular aí, hoje tem muito mais credibilidade para as pessoas do que, às vezes, um homem que estudou muito. Então, às vezes, um homem que estuda, que um cientista fala de uma certa questão de, por exemplo, sobre doenças, e às vezes não é conforme a agenda deles falam, o que eles fazem? Eles começam a seguir esses cantores, as pessoas que têm uma expressão maior no mundo. Então, às vezes, as pessoas não querem ler, elas querem ver pessoas que têm uma habilidade melhor de se comunicar, de falar, e tem uma pessoa que às vezes é bonita, que tem um bom comportamento, e as pessoas chamam atenção. Então, as pessoas não querem ler, as pessoas querem seguir pessoas, né? Agora, nós vamos entrar em comportamento das seitas. Elas fazem boas obras. Nós temos várias seitas que recebem boas obras, que fazem boas obras. Eu trouxe aqui uma que creio que todos conhecem, que é a Legião da Boa Vontade, a LBV. Eles fazem um trabalho social, até que, por exemplo, na minha região, em Campinas, lá, tem um lugar lá muito grande, né, que ali eles se organizam e cuidam das crianças que às vezes os pais trabalham, ou normalmente são famílias que são separadas, que é criada com o avô, com a avó, aí eles mandam as crianças lá, eles cuidam até bem. Né? E quem é que já não recebeu ligações da Legião da Boa Vontade, pessoal da LBV, para ajudar, né? Para ajudar com doações? E também eu trouxe outro exemplo do lar da Sã Doutrina. A Sã Doutrina do Sétimo Dia, eles têm um lar que cuida de idosos. Eles recebem idosos, eles cuidam, né, desses idosos que, às vezes, muitas famílias não têm essa condição de cuidar, dar o trabalho correto, dar o auxílio correto aos idosos, né? Então, existe esse lar Sã Doutrina que eles cuidam dos idosos ali. Então, e através disso o que acontece? Muitas pessoas começam a ver o quê? Eles nos ajudam, eles fazem um bom trabalho, cuidam com carinho dos meus filhos, cuidam com carinho dos meus pais. E por que não seguir os caminhos deles? Por que não ajudar eles? Né? Isso é muito importante, e é muito importante, né, para eles ali. Então, com isso, eles atraem mais pessoas. No ponto 2, moralmente possui um alto padrão de ensino. Né? Quem aqui já não foi abordado por um TJ, ou até por um Mormon, e vê que eles têm um ensino, eles conjugam os verbos corretamente, né? Eu já vi vários, por exemplo, o Testemunho de Jeová, que eles vêm de fora, eles fazem questão de aprender a nossa língua, o nosso idioma, eles falam o nosso idioma. Então, eles estudam mesmo, estudam bastante, porque isso impressiona. Né? Uma pessoa eloquente, uma pessoa que fala corretamente, né? E fala e prega a palavra
no caso deles, bem corretamente, né? Então, isso impressiona outras pessoas, né? Sem contar também que uma pessoa que tem um alto padrão de ensino, eles são pessoas mais prósperas. E assim a organização sempre continua forte, financeiramente. No terceiro ponto, escrito da liderança com autonomia de Bíblia. Deixa eu pegar esse copo verde aqui para tomar água. Tem os irmãos palmeirenses aí, né? Compra um copo de água verde. Para eles mesmos, sendo a palavra de Deus, a Bíblia contém erros e, portanto, precisa ser explanada por outros livros, que lhes são superiores. Algumas seitas que apresentam essa interpretação, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, usa o livro do Mórmon. Né, a primeira Igreja de Cristo cientista usa a ciência cristã, que usa saúde e ciência. Eles usam chave para as escrituras. Os membros desses dois grupos acreditam que suas Bíblias modernas são superiores à Bíblia. Explicam que esta contém erros, mal entendidos e traduções incorretas. Eu coloquei dois exemplos aqui, né? Que são os mormons e também são a ciência cristã. O que acontece? Também existem outras religiões que usam outros livros, né? Como autonomia de Bíblia. Nós temos a Ellen Goldel White, também o Espiritismo, né, usa os livros de Allan Kardec, também como autonomia de Bíblia. E tem várias e várias outras seitas que usam também, né? De novo, a seita favorita do ancião, eles usam também ali a sentinela, e assim por diante. Então, eles precisam de outros livros, né, para poder comprovar que eles estão certos, que são corretos. E também as pessoas, imaginem, a pessoa chega numa seita, chega numa organização e vem que existem escritos também extra-bíblicos, que falam coisas bonitas, coisas que às vezes a pessoa até que aceitam, né, acredito que ser a realidade, ser a verdade. Porque as pessoas não estudam, não leem a palavra. Então eles são enganados até nessas escrituras bíblicas, e escrituras que têm autonomia de Bíblia. E o que acontece? As pessoas se surpreendem, né? Falam, nossa, eles têm uns livros importantes, bonitos aqui, legais, e surpreendem, né? Agora nós vamos também com o perfil de seguidores. Agora, né? Não existe um perfil definido. Qualquer pessoa pode cair na vítima dos ensinos sectários. Não importa idade, sexo ou classe social. Alguns estão mais propensos por série de fatores, entre eles a necessidade financeira. Bom, o exemplo que nós podemos dar aqui é o Brasil. Né? O Brasil o pessoal vive apertado, vive com problemas financeiros, né? E nós temos, né, o pessoal põe fé, por exemplo, nós temos aqui, né, a loteria, né, a pessoa põe fé na loteria, põe fé nos jogos, tudo que é aposta, o brasileiro está junto, está no meio, rifa, o brasileiro não pode ver uma rifa, que quer assinar, quer fazer parte, porque a gente trabalha bastante e a gente não vê, né, um retorno financeiro. E sem contar com o alto índice de desemprego. E o que acontece? Quando a gente vê um mormon, um TJ, na porta de sua casa, com belas vestes, bem trajados, né, falando com o cabelo bem cortadinho, tudo arrumadinho, a gente já surpreende as pessoas e vê que as pessoas são prósperas, né? As pessoas são bem arrumadinhas, sapatinho legal, bonitinho, e às vezes eles querem ser iguais a essas pessoas, né? Fala, nossa, como eles são bonitinhos, arrumadinhos, bem educadinhos, né? Isso impressiona, né? E não somente também, né, as seitas usam, né? E também nós temos também igrejas também que usam essas palavras de prosperidade, né? E quem não quer ser próspero, né? Quem não quer ter uma vida boa? Então é um perfil do seguidor, né? O perfil do seguidor é que eles procuram uma melhoria financeira. E não somente nas seitas, também tem os centros espíritas, né? Que eles também, quem já não viu aí um poste aí da vida nas ruas aí, falando, quem quer ser bem financeiramente, venha
liga para esse número, pai não sei do que, mãe não sei do que vai te ajudar. Né? O segundo ponto, né? Eles passam por desilusões na igreja ou sociedade. Às vezes são pessoas que ficou desiludida com toda a sociedade. Desiludido com os estabelecimentos religiosos convencionais são aqueles que tiveram alguma decepção com a igreja ou grupo religioso ao qual pertenciam. Bom, desilusão a gente passa todo dia, né? Com o nosso país, por exemplo, né? Com a sociedade, e às vezes a gente está no caminho da igreja, de casa para a igreja. E às vezes a gente encontra alguém mal educado no trânsito que fala, poxa vida, né? Como as pessoas são mal educadas, como as pessoas nos tratam mal, às vezes as pessoas tratam mal nossos filhos, né? Então a gente fica cada vez mais iludido com a sociedade. E sem contar que se a gente for assistir, por exemplo, o Datena, a gente fica cada vez mais iludido com as pessoas, com a sociedade. E principalmente também com as organizações, né? Com as igrejas. Porque o que acontece? As pessoas são enganadas, né? Nas igrejas, por exemplo, tem um slogan aí muito famoso, né, que ele fala, para de sofrer. Né? Tem uma igreja que fala, para de sofrer e vem para cá. Mas o que acontece? A pessoa vai para essa igreja e ela continua sofrendo. Ela continua sofrendo e pior, né? Às vezes eles entram em busca de uma melhoria financeira e ficam mais pobres, né? Porque tem que ajudar, tem que ofertar, tem que fazer isso, fazer aquilo. As pessoas vendem tudo para poder ajudar, para poder ser próspero. Né, e as pessoas acabam ficando desapontadas com a igreja, com a organização. E sem contar também que, como as igrejas possuem bastante doutrinas, né, às vezes e tem muitas pessoas que procuram seguir as doutrinas e procuram julgar outras pessoas que às vezes não seguem. Né, às vezes um visitante que chega na igreja, nessas igrejas que têm usos e costumes, e a pessoa chega e é excluída, bem dizer assim, é julgada, a pessoa fica desiludida. E chega numa seita dessa, a pessoa é abraçada. Né? O terceiro ponto, pessoa com estima em baixa. Eles têm uma necessidade por encorajamento e apoio emocional, espiritual e financeiro. Isso é um ponto também muito importante, porque né, as pessoas, eles vivem, né? Eles vivem buscando uma aceitação no mundo. Né? As pessoas querem ser aceitas. Né? E hoje existe muita... Né? Hoje as pessoas, principalmente os jovens, né? Eles passam por essa necessidade de querer ser aceito, de querer viver bem do jeito deles. Né? E o mundo não é perfeito. Né? O mundo tem dificuldade. Então as pessoas... Eles querem ser aceitos, né? Eles passam por dificuldades e aí a estima deles vai lá para baixo. As pessoas hoje são muito inseguras, né? Principalmente os jovens, novamente os jovens, são muito inseguros. Né? E talvez essas seitas trazem esse conforto e esse apoio para eles. Então... E como a seita tem esse apelo, né, de ajudar, de querer trazer uma força para eles emocional, então eles partem para essa seita. O quarto ponto, carência emocional. São pessoas emocionalmente carentes, como viúvas, mães solteiras, etc. É muito interessante esse ponto, porque né, tem muitas pessoas que hoje sofrem por perder um ente querido. Sofrem muito. Né? E às vezes eles perdem um pai, a mãe, e sofrem essa carência de pessoas que possam dar o apoio a elas. Né? E talvez a religião, talvez nós temos essa dificuldade de poder ajudar. E essas seitas estão trabalhando nesse ponto, eles trabalham nesse ponto para poder ajudar. Então, uma pessoa carente, que às vezes não está tendo esse apoio, às vezes numa igreja, ou uma outra organização, eles vêm na seita isso. Né? Por exemplo, os centros espíritas tem a mãe, né? Tem a mãe ali que ajuda todos eles ali,
né? E às vezes é isso que eles precisam, de um apoio. Eles sentem essa falta de um apoio de um marido. Então, o irmão que vem ali ajudar. Né? E também tem outros, né? Problemas de saúde, desemprego, solidão. O mundo, né? No mundo nós temos bastante, né? A palavra diz que nós temos aflições. E eles passam, todos nós passamos por aflições e por dificuldades. Então, eles veem nessas seitas esse suporte, esse apoio. E é uma boa isca para as seitas. Então, nós possamos nos apegar nesses pontos e trabalhar nisso e buscar ajudar, auxiliar essas pessoas. Amém? Deus abençoe.